Hoje eu vou mostrar para vocês as diferenças desses dois pseudo-elements aqui, que é o init child e o init of type, tá? Porque eu já vi muita gente aí com dúvida, então eu vou explicar aqui para vocês. E é bem simples, tá? Não é coisa difícil não. Eu tô aqui no Visual Studio Code. Eu criei aqui umas 9 divs aqui. E aqui fora, né, uma div pegando todas e uma classe aqui com itens flex, tá? E aqui eu coloquei um estilinho aqui bem simples. E aqui a gente tem esse resultado aqui no navegador. Então, vou mostrar para vocês como que funciona. Vamos supor aqui que eu quero colocar esse primeiro quadrado aqui em vermelho, né? Eu posso vir aqui e colocar. Posso pegar e ler a classe, né? Itens flex e falar aqui com a div. Então posso vir aqui, itens, ponto itens, flex, e aqui falar com a div. E aqui eu posso colocar, vou mostrar primeiro do init child. Então se bota aqui, init child. E aqui eu vou colocar o estilo aqui, background red. E aqui dentro do parênteses eu posso colocar o número, né? Eu posso selecionar aqui qual que eu quero colocar em vermelho. Porque aqui você pode ver que não está nenhum ainda em vermelho. Eu posso passar o número aqui dentro desse parênteses. Então, se eu botar aqui 1, ó, posso colocar aqui 1. E aqui vocês vão ver que o primeiro, eu botei errado aqui, ó, aqui é M, itens flex. Aí, eu coloquei aqui 1, aí eu vou vir aqui no navegador, ó, vocês podem ver que o primeiro ficou em vermelho. Esse pseudo element ele não é index 0, tá? Ele não começa com 0, até que, tanto é que se eu colocar aqui 0, ele não vai colocar nenhum aqui em vermelho, tá? Então ele sempre vai começar em 1, tá? E se eu colocar aqui 2, ele vai para o segundo. Se eu botar aqui 3, ele vai para o terceiro e assim por diante. Agora a gente tem uma outra forma de selecionar esses elementos aqui, tá? Eu posso selecionar, posso colocar, por exemplo, esse daqui vermelho, esse daqui não, esse daqui vermelho, esse daqui não. Então vou mostrar para vocês como que eu faço isso daqui, tá? Então aqui eu posso passar uma expressão aqui dentro, tipo, posso colocar aqui n, e aí ele vai selecionar todos os elementos, tá? Ele vai colocar aqui vermelho em todos os elementos aqui que tem na tela. E aí se eu coloco n mais 1, aí você vai ver aqui que não vai mudar nada, tá? Você pode ver aqui que está a mesma coisa. E aí se eu volto aqui e coloco n mais 2, ele já vai começar aqui pelo segundo. Ou seja, eu estou começando aqui pelo segundo e estou indo até o final, né? Porque aqui eu coloquei n. Então vou mostrar para vocês como que funciona isso daqui. Aqui eu coloquei n mais 2, né? Então n mais 2 eu seleciono do segundo até todos, né? Todos que tiver pela frente. Se eu colocar aqui 3, ele vai selecionar a partir do terceiro, tá? E assim por diante. A partir do terceiro em diante ele vai colocar em vermelho. Se eu botar aqui 1, né? Ele vai começar, obviamente, do primeiro. Por isso que fica tudo em vermelho aqui. Agora, se eu colocar aqui 2n mais 1, por exemplo, você pode ver que fica diferente. Então, o que eu estou fazendo aqui? Você pode ver que ele está começando aqui no primeiro, não está selecionando o segundo, terceiro ele seleciona, e aqui ele não seleciona, e aqui ele seleciona, tá? E assim por diante aqui, ele cria um padrão. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um seletor de 2 em 2, começando pelo primeiro, tá? Então aqui ele vai da seguinte forma. De 2 em 2, começando pelo primeiro. Então, primeiro vermelho, 1, 2. Aí, segundo aqui,
o terceiro aqui fica em vermelho. Aí depois ele vai 1, 2, né? O primeiro aqui ele não vai, porque ele vai de 2 em 2. Então ele vai aqui 1, 2. Aí ele bota aqui em vermelho. Depois de novo 1, 2 e bota aqui em vermelho. Aí ele vai fazendo isso daí até o final. Aí cria esse padrão aqui. O segundo elemento aqui que a gente passa, né? Depois do mais, é sempre aonde ele vai começar, tá? Então aqui eu posso colocar aqui 2, né? Ele vai começar do segundo. Aí aqui já vai ficar diferente. Olha, ele vai começar aqui do segundo. Aí ele vai 1, 2, né? De 2 em 2. 1, 2. Aí aqui ele vai ficar vermelho. Aí vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes, tá? Só que aqui ele vai começar pelo segundo. Esse 2n aqui significa de quantas em quantas vezes, tá? Então assim, o que vem depois do mais é de onde ele vai começar. E o que vem antes do mais é de quantas em quantas vezes. Se eu botar aqui 3n mais 2, ele vai de 3 em 3. E aqui você pode ver, ó, que ele começa aqui no segundo, né? Ou seja, de 3 em 3 e começa pelo segundo. Então, começa pelo segundo, 1, 2 e o terceiro ele marca. Aí vai de novo, 1, 2 e o terceiro ele marca de novo. E assim por diante, tá? Se tivesse mais itens aqui, se tivesse mais 3 itens embaixo, ele colocaria do meio aqui em vermelho também. E assim por diante, né? Você pode colocar aqui 4. Aí ele vai de 4 em 4. Começar pelo segundo aqui, né? Porque aqui tá 2. Se eu botar aqui, por exemplo, 1, ele vai começar pelo primeiro. Então ele vai aqui 1, 2, 3, 4. Aí depois ele vai 1, 2, 3, 4 de novo. Aí o quarto ele sempre marca em vermelho, tá? Então é assim que funciona a seleção. Se eu colocar aqui somente, por exemplo, 2n, ele meio que vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo, se você não passar o mais, tá? O mais e o número ali. Então ele vai começar do segundo, né? E vai ir de 2 em 2. Mesma coisa se eu colocar aqui um n. Um n ele vai colocar todos, porque ele vai de 1 em 1. Se eu colocar aqui 3n, ele vai começar do terceiro e vai ir de 3 em 3. Então ele vai começar daqui e vai 1, 2, 3. E o terceiro aqui ele coloca em vermelho. Depois 1, 2, 3 de novo. E assim por diante. Se eu colocar aqui n, somente n aqui, o que ele vai fazer? Ele vai colocar em todos, tá? Então é a mesma coisa praticamente aqui se eu botar um n. Então é bem simples de você entender, tá? Se eu colocar aqui 2, por exemplo, ele vai começar aqui do segundo. Então é bem simples aí de você entender. Basta você pegar aí e praticar aí um pouco. Eu vou deixar esse material aqui na descrição aí para vocês podem baixar, tá? Esse código aqui já pronto para vocês poderem praticar aí. Então lembrando que ele sempre começa no index 1. Então se eu boto aqui 0, ele não funciona, tá? Somente se começar aqui pelo primeiro item. Agora eu vou vir aqui no index e vou colocar uma outra tag aqui. Vou colocar aqui um strong. Vou botar aqui olá, tá? E aqui no estilo vou colocar aqui esse estilo aqui. Vou descomentar. Vou comentar aqui esse código aqui embaixo. E aí vocês podem ver aqui no navegador que ele está agora com strong aqui, tá? Ou seja, eu adicionei um novo item aqui que é o strong. Eu botei aqui a cor dele de amarelo, tá? E aqui eu vou descomentar esse código aqui embaixo que eu comentei. E olha agora o que vai acontecer, tá? Mesmo eu selecionando aqui a div, colocando aqui 1, ele não seleciona a primeira div, tá? Porque aqui a tag que eu botei aqui é o strong. E aqui eu tô pegando a div e tô colocando aqui o primeiro filho, né? E aqui ele não tá colocando em vermelho. Só que se eu vier aqui colocar 2, ele vai colocar em vermelho.
Ou seja, esse strong aqui, ele está contando, mesmo que eu selecione aqui a div. Então ele está contando aqui mesmo eu colocando a div, porque aqui no index ele está como primeiro. Então vocês têm que saber isso aí. Pensa como se você estivesse selecionando aqui os filhos dessa div aqui, desse itens flex, tá? Porque realmente é isso. Mas você tem que botar aqui o filho, né? E colocar init child. Só que como eu tenho o strong ali em cima, né? Como primeiro, acaba que o index aqui é 2 e não 1, porque ele está contando com o strong. É só para avisar para vocês, o init child, você colocando aquelas expressões 2n mais 2, por exemplo, ele vai contar com strong, tá? Então saibam disso aí, tá? Essa expressão aqui também vai contar. Agora eu vou mudar isso aqui, eu vou colocar init of type. E aqui eu vou botar 1. E aqui vocês podem ver que o primeiro agora ele conta como sendo a div. Porque realmente eu estou selecionando aqui a div, tá? Ou seja, ele está selecionando o tipo de elemento agora. Ele não está selecionando somente o filho do itens flex. Ele está selecionando o tipo. Então ele está pegando realmente a div, tá? Ele não está contando mais com o strong aqui. Então aqui é a mesma coisa. Se eu colocar aqui 2, ele vai selecionar o segundo. 3, ele vai selecionar a terceira div. E assim por diante. E aqui você pode colocar também, utilizar aqui a expressão, né? 3n mais 2, ou seja, de 3 em 3 começando pelo segundo, e aí ele vai começar aqui pela segunda div e vai de 3 em 3, então 1, 2, 3. Essa daí é a diferença, tá? O init child, ele vai pegar todos os elementos, tá? Não importa se for aquele elemento ou se tiver mais, tá? Por exemplo, aqui o strong, ele vai selecionar também o strong. E o init of type, ele vai pegar exatamente ali o elemento que você está selecionando, tá? E não vai contar com o strong. E aqui a gente tem o first child, que ele vai selecionar o primeiro elemento, né? Por exemplo, se eu vou tirar aqui esse strong, e aí ele vai selecionar aqui, tirar aqui, e aí ele vai selecionar aqui a primeira div, tá? Eu tenho aqui o last child, que ele vai selecionar o último elemento aqui. E da mesma forma, eu tenho aqui o last of type, que ele vai selecionar o último elemento, né? O último do tipo de elemento. E aí eu posso colocar aqui o strong de volta, para vocês verem, ó. Vou botar aqui de volta e vou colocar aqui, ao invés de last, posso colocar aqui first. E aí ele vai selecionar o primeiro aqui do tipo do elemento, tá? Ele vai seguir aqui a mesma lógica, tá? É a mesma coisa se eu fizesse aqui, ó. Vou colocar aqui init, passar aqui 1, por exemplo, que ele vai ser o primeiro, tá? Então é a mesma coisa que eu fizesse aqui. Então só para você lembrar que o init child, ele conta todos os filhos, não importa se você selecionou ali a div, ele vai contar todos os itens que tem ali. E o init of type, ele vai pegar somente a div mesmo, não vai pegar outros elementos que tiverem ali. E só para mostrar aqui para vocês, a gente pode escrever aqui, ó, even, e aí vocês vai ver lá, ó, no navegador, que ele vai selecionar os pares, tá? Então ele começa pelo segundo, aí depois ele vai 4, depois 6, aí ele vai indo aqui selecionando os pares. E aqui você pode mudar aqui também. Pode colocar aqui odd, que seria os ímpares. Então ele vai começar pelo primeiro, depois ele vai terceiro, quinto e assim por diante, tá?
você pode usar para qualquer um dos dois aqui, tá? O initChild e também o initOfType. Então é isso, espero que vocês tenham entendido aí. Até a próxima, valeu, fui!